E aí, pessoal, tudo bem? Professora Letícia Chambarelli aqui de Física. Hoje, mais um conteúdo para você da melhor que tem, né? Física 2. Hoje a gente vai falar sobre calorimetria. Então, será que você está macetado já? Será que você já está lembrando, ou lembra, né? Tudo de calorimetria? Bom, vou colocar aqui o nosso H+, média. Lembrando que a gente está aí no projeto né, Enem do Bem. Diga para os seus amigos aí, já curte, comenta tudo. Tá? Eu sou Letícia Chambarelli. Então, se você não me conhece, você tem que vir aqui para o Rio de Janeiro para a gente poder, né, estabelecer os laços de confiança, né? Então, é o seguinte. Na Física 2, a gente tem um conceito aí de calorimetria. Na verdade, a gente vai ter que lembrar, né, a parte de calorimetria, lembrar o conceito, né, e a diferença entre calor e temperatura, tá? Calor é energia, e essa energia ela está em trânsito, tá? Essa energia não está contida nos corpos, ela está em trânsito. E espontaneamente esse calor ele vai sair do corpo mais quente e ele vai para o corpo mais frio, tá? Então espontaneamente o calor ele sai do corpo mais quente e ele vai para o corpo mais frio. Então aqui você tem, sei lá, um corpo A, aqui é um corpo B. Vamos supor que eles têm temperaturas aqui TA e TB. E aí o fluxo, por exemplo, de energia, né, fluxo de calor, ele está nesse sentido. Então, o que você já pode afirmar? Que a temperatura do A ele vai ser maior do que a temperatura do B. Quando esses dois corpos atingirem a mesma temperatura, você vai dizer que eles chegaram no equilíbrio térmico. Tá? Então, às vezes, eles vão falar qual é a temperatura de equilíbrio? Ou qual é a temperatura final do sistema? É a mesma coisa. Tá? Então, eles vão trocar calor e esse calor trocado o intuito, né, é que eles cheguem ali na mesma temperatura, tá? Agora, quando os corpos eles recebem ou perdem calor, esse corpo ele pode ter a sua temperatura mudada, tá? Ou ele pode sofrer uma mudança de fase, uma mudança de estado físico. Quando você tem mudança de temperatura, apenas temperatura está associada com o grau de agitação das moléculas, tá? Então, quanto mais agitadas as moléculas estiverem, maior vai ser a temperatura desse corpo. A gente está medindo a energia interna, tudo bem? Então, a energia de agitação, tá? A temperatura é grau de agitação de moléculas e o calor é a energia que passa de um corpo para o outro. Tá, então eu estava falando o seguinte, quando você tem o objeto recebendo ou perdendo calor, a gente pode ter o calor chamado calor sensível. Esse calor sensível, ele está associado apenas à mudança de temperatura. E aí, quando tem essa mudança de temperatura, que eu vou chamar aqui de delta-teta, o objeto, ele pode acontecer o que com ele? Bom, Leti, se ele aumentar a temperatura, significa que ele está recebendo calor. Bom, a intenção é a gente sempre pensar nisso, né? O objeto recebeu calor, então você já pensa, recebeu calor, então a temperatura aumenta. Então você vai ter uma quantidade de energia que está associada ao objeto, a quantidade desse objeto, então seria a massa, ou fluido também, não tem problema nenhum. Então você tem massa, você tem calor específico, que é uma característica dessa substância, desse objeto, tá? E a variação de temperatura. Aí você vai pensar assim, Leti, ele recebeu calor. Se ele recebe calor, variação de temperatura positiva. Leti, ele perdeu o calor. Então essa variação de temperatura negativa. Leti, ele não recebeu e nem perdeu calor, não trocou calor, não recebeu nada de calor. Então, essa temperatura aqui ela não pode mudar, tá? Nessa equação, o que significa o M, o C e o delta-teta? Já tinha falado, esse aqui é o valor da massa, esse aqui é o calor específico, que depende lá da substância, e esse delta-teta aqui é a variação da temperatura. Entendi. Então, o que você vai pensar? Essa quantidade de energia, quantidade de calor, para esse caso aqui, vai ser somente para poder mudar a temperatura do corpo. Entendi. Bem, quais são as unidades de energia, né, que a gente conhece? Existe energia dada em caloria, tá? A gente tem unidade também como joule. Existe uma relação entre elas, vou colocar aqui separada, que uma caloria equivale a 4,186 joules. Essa unidade aqui, joule, é a unidade do Sistema Internacional. Tá? Então, você tem aqui como caloria, você pode ter a unidade, por exemplo, de temperatura, como graus Celsius, tá? O calor específico vai ser em cal por grama, graus Celsius, tá? E a massa sendo dada em gramas. Então, se você tiver grama, caloria e graus Celsius, o calor específico daquela substância vai ser cal por grama grau Celsius. E ele vai falar isso aí lá na questão. Leti, mas ele pediu para descobrir. Tudo bem, então você tem que te dar, ele vai ter que te dar os outros valores, tá?
Na maioria dos casos, o calor específico ele vai ficar ali constante para aquele intervalo de temperatura considerado. Mas se ele pedir ou te der, né, um gráfico, provavelmente ele pode, sei lá, falar que o calor específico está variando num certo intervalo de temperatura, e aí você consegue tirar informações ali, por exemplo, de área, para poder fazer um cálculo de quantidade de calor ou quantidade de calor pela massa. Então vai depender muito do gráfico que ele está apresentando, tá? Ah, Leti, mas aí ele não mudou a temperatura, não. O que o cara fez lá foi mudar de fase, tá? O gelo, por exemplo. Aí você vai pensar o quê? Em calor latente, tá? O calor latente, como eu falei, ele tem que estar mudando o estado físico dessa substância. E aí, quando você vai calcular esse calor latente, você vai fazer o produto de massa vezes o calor latente, que pode ser de fusão, pode ser de vaporização. Então, depende do que está acontecendo. Ué, Leti, mas como assim depende do que está acontecendo? A gente pode estar pensando num gelo que está derretendo. Ok, eu posso estar pensando em água que estava no estado líquido e depois ele foi e entrou em processo de ebulição. Ele está mudando de fase também. Eu posso estar pensando num gelo e esse gelo está, sei lá, a menos 15 graus Celsius e aí conforme você vai esquentando ele, o que vai acontecer? Se ele tem uma temperatura negativa, conforme você esquenta o gelo, ele não derrete direto não, tá? A temperatura de fusão do gelo é 0 graus a nível do mar. Então, você primeiro vai esquentar o gelo, para depois derreter o gelo, para depois esquentar a água, tá? Então, tem um passo a passo que você tem que seguir. Não é porque é gelo que já derrete direto. Gelo, a nível do mar, 0 graus ali, ok. Forneceu o calor, ele já começa a derreter. Agora, se ele tiver com a temperatura negativa, antes você precisa esquentar ele para depois derreter, tá? Bem, nessa equação aqui, esse M aqui é a massa da substância que foi transformada, tá? Daquela parte que foi transformada. Então, exemplo, eu tenho 100 gramas de gelo. Se derreter tudo, aí você vai colocar 100 gramas aqui, tá? Ah, Leti, mas derreteu só metade. Então, aqui você vai colocar metade daquele gelo que foi derretido, tá? Então, cuidado com isso. Esse L aqui é o calor latente. E como eu falei, o calor latente vai depender de onde para onde, né? Qual é a mudança de fase que está acontecendo. Uma coisa importante é que durante a mudança de fase, a temperatura fica constante, tá? Então, durante a mudança de fase, a temperatura ela vai permanecer constante. Então, quando você tiver que olhar para um gráfico, como que você vai perceber isso? Num gráfico, geralmente ele vai aparecer assim. Imagina que você vai ver aqui um eixo vertical e horizontal. O eixo X e o eixo Y, tá? E aí eles apresentam pra gente o seguinte. Esse eixo aqui é um eixo de temperatura, tá? Que eu tô dando em graus Celsius. E aqui uma quantidade de calor que eu tô falando que está em caloria, tá? Aí o gráfico ele faz isso. Sei lá, tá? Um exemplo qualquer, por exemplo, para água. Eu vejo esse ponto aqui, sei lá, valendo menos 20. Aí ele vai recebendo calor, vai mudando a temperatura e depois ele continua recebendo calor, mas a temperatura não está mudando. Ela chegou no 0, mas ele recebe calor e não muda a temperatura. Alguma coisa está acontecendo ali. Depois essa substância continua recebendo calor e aí varia a temperatura mais um cadinho. Então, o que você tem que perceber? Que na parte do gráfico que mostra para mim que teve recebeu calor, mas aí não mudou a temperatura, então esse ponto aqui indica para a gente a parte que era sólida e ele foi para o líquido. Essa mudança de fase do estado sólido para o estado líquido a gente vai chamar de fusão. Então lá na fusão tem que ser observado pelo gráfico que não teve mudança de temperatura, tá? Ele recebeu calor e aquela energia que foi recebida foi só para poder mudar o estado de agregação dessas partículas, tá? Então ali tem um processo de fusão. Entendi. Então aqui eu usaria, como aqui está mudando somente a temperatura, você só pode utilizar naquele trecho ali equações de calor, o quê? Calor sensível, Q igual a mc delta θ. Aqui também está mudando a temperatura, então aqui também vai ser calor sensível. E onde muda, né, a fase, você vai usar então a equação de calor latente, tá? Uma coisa importante que a gente tem que falar é que quando as substâncias elas esquentam, né, existe associado a elas um fator chamado, como a gente tinha falado, calor específico. Por exemplo, você vai para a praia bem cedo e aí chega lá por volta de meio-dia, a areia tá quentona e a água pleníssima gelada. Processo contrário à noite, né?
Então, o que acontece ali? Você tem que pensar que a areia e a água têm calores específicos diferentes. A areia tem um calor específico muito baixinho, então ela não exige muito para poder variar a temperatura. Quando você fornece calor, a areia já está variando a temperatura dela. Então, esse calor específico depende da substância, depende do estado físico. Então, você tem que ter cuidado quando você for pensar em substâncias que estão esquentando muito ou esquentando pouco, em relação a uma quantidade de energia que foi fornecida para elas, porque você está pensando em fator de quantidade de energia necessária para poder mudar 1 grau Celsius, 1 grama dessa determinada substância, tá? Então, assim, o calor específico tem essa responsabilidade. Outra coisa importante é que o produto de M vezes Czinho é uma outra grandeza chamada capacidade térmica. E a gente usa o Czão para poder ilustrar esse produto dessas duas grandezas. Então, se fala calor específico, Czinho. Capacidade térmica, Czão. E esse Czão, ele depende de quem? Depende da quantidade de substância. Então, exemplo, eu quero esquentar 1 litro d'água e 10 litros d'água. É tudo água? É tudo água. Mas tem a mesma quantidade? Não. Então, aquele que tiver mais massa, mais volume, vai exigir mais quantidade de energia, tá? Então, essa capacidade térmica vai ter essa dependência aqui de massa, tá? Então, aqui já fizemos a diferença entre os dois. Outra coisa que pode acontecer também, você pode pensar aí, Enem gosta disso, fator de trocas, né? Trocas de calor. As trocas de calor, elas vão acontecer entre objetos que possuem temperaturas diferentes. Basta ter temperatura diferente, colocou ali no reservatório, geralmente chamado calorímetro, eles vão trocar calor entre si e, no final, eles vão chegar numa certa temperatura. Como eu tinha falado já, essa temperatura é chamada temperatura de equilíbrio. Então, vamos supor que, já caiu isso aqui no Enem, inclusive, a gente tem uma quantidade de água quente e uma quantidade de água fria, tá? E eles vão trocar calor entre si. O que você tem que ter cuidado? Que quando essas substâncias trocarem calor, se uma perde, a outra está ganhando. Porque geralmente vai acontecer em reservatórios ali que não trocam calor com o meio externo, eles falam, né, paredes adiabáticas e tal. Então, a troca de calor vai acontecer entre os objetos. Quando um perde, o outro está ganhando. Nessa soma geral aí, isso aí tem que dar zero. Então, nas trocas de calor, o somatório das quantidades de calor que foram trocadas tem que ser igual a zero. Então, o somatório daquilo que ele recebeu mais o somatório daquilo que ele perdeu, cedido, tem que ser igual a zero. Aqui, se eu tiver só duas substâncias, uma ganha e outra perde. Pronto, acabou. Tá? Uma ganha e outra perde. Então, é isso. Agora, se eu tiver mais de dois, aí você tem que ter cuidado e organizar bem esses dados, tá? Então, na questão do Enem, era o seguinte, tinha uma questão envolvendo troca de calor, água quente com água fria. Aí você tinha uma água quente que estava vindo lá de um aquecedor a 70 graus Celsius e uma água fria que estava vindo lá da bica, né? Alguma coisa que estava a 25 graus Celsius. E aí, eles queriam tomar um banho numa temperatura ideal. Essa temperatura ideal era a temperatura de 30 graus Celsius. A pergunta dele era a seguinte: quanto de água, né? Qual é a relação, qual é a razão entre massa de água quente e massa de água fria para você tomar o banho nessa temperatura aí ideal, que ele chamou, tá? Temperatura de 30 graus Celsius. Bem, o que você tem que pensar? Vai ter uma quantidade de água quente, que eu vou chamar de MQ, massa de água quente, e MF seria a massa de água fria. O calor específico para a água vale 1, tá? 1 cal por grau Celsius. O que isso significa? Para você variar 1 grau Celsius com 1 grama de água, você tem que fornecer para ela 1 caloria. É isso que ela exige, tá? Então, o calor específico da água vale 1. Então, eu vou completar uma tabelinha aqui, ó. Esse aqui seria a temperatura inicial dessas águas. Aqui a temperatura final, que é a temperatura do equilíbrio. Aqui é a relação de massa, né? Massa de água quente e a massa de água fria. E o Czinho é o calor específico da substância que a gente está trabalhando. Lembra que eu falei que a quantidade de calor que vem da água quente mais a quantidade de calor da água fria, somando isso tem que dar quanto? 0, tá? Então, a massa de água quente seria o quê? Ó? Quer dizer, a quantidade de calor da água quente vai ser a MC delta θ, da quantidade de água quente, mais MC delta θ da porção, né, de água fria, isso aí tem que ser igual a 0. Se você substituir esses dados da tabela, você vai ver que a massa de água quente a gente não tem, né? Então, repete. Czinho vale 1, variação de temperatura foi de 70 para 30, então ela está decaindo, né? Está diminuindo em 40 graus, então é menos 40. A massa de água fria vai ser MF, eu não tenho. Calor específico vale 1 e a temperatura ela foi de 25 para 30.
Então, de 25 para 30, ela aumentou em quanto? 5. Repara que uma tem temperatura variando negativamente e a outra positivamente. O que significa? Que teve realmente trocas de calor. Quando uma ganha, a outra perde, tá? Isso aqui é igual a 0. Se você fizer, né, suas continhas aí, você vai chegar que a razão de massa de água quente pela massa de água fria vai dar uma razão de 1 sobre 8. Ou seja, 1 de um, 8 de outro, tá? Para poder chegar nessa temperatura de equilíbrio. Led, mas um de quê? Um de quê? Pode ser um balde de um, 8 do outro, tá? Uma caneca de um, 8 da outra, tá? Seria uma proporção. Essa proporção aqui é de 1 para 8. Lá na questão do Enem, eles ainda pedem para dividir, tá? Não dá 1/8, não. Ele dá 0,125, tá? Então, era uma questão que apareceu pra gente. Outra coisa que a gente também precisa falar em calorimetria, o conceito de potência. Potência térmica. Isso aqui também já apareceu, né? E aparece direto em questão de Enem. Eles gostam de uma potência, eu nunca vi. Essa potência vai determinar pra gente quanto de energia esse corpo recebeu na unidade do tempo. Essa energia, como a gente está falando de calorimetria, vai ser energia térmica, que é o quê? Calor, tá? Então, a potência, você estuda como sendo trabalho sobre tempo. Esse trabalho vai ser a nossa energia térmica, tá? Então, você vai tirar esse trabalho daqui, ó, e você vai substituir isso aqui por quantidade de calor, tá? Então, a potência vai ser a quantidade de calor na unidade do tempo. Repara que quando a gente for pensar em forno, tá? Um forno muito potente. O que significa um forno muito potente? É aquele que entrega bastante energia em pouco tempo, tá? Se eu tiver uma mesma quantidade de energia, quantidade de calor, quanto mais tempo esse negócio levar para esquentar, é porque ele tem menos potência associada. E isso também é questão que já caiu em Enem, tá? Então é importante que você conheça o conceito de potência. Outra coisa importante, quando a quantidade de calor ela está na unidade do Joule e o tempo está na unidade do Sistema Internacional, que é segundos, Joule por segundo a gente conhece por watts, tá? Então, watts é a mesma coisa que Joule por segundo. Então, atenção quando ele falar, sei lá, alguma coisa de potência em watts, e aí tá te dando um tempo em minuto, te dando um tempo em hora. Então, fica bem ligado que faz diferença, tá? Bastante, por sinal, se você errar uma unidade de medida aí para ele, tá? Então, potência térmica, quantidade de calor na unidade do tempo. Show? Ah, Leti, mas aí como é que eu vou fazer para calcular essa quantidade de energia? Depende. O que está acontecendo? Está derretendo gelo? Está esquentando o gelo depois derretendo ele? Então, você vai fazendo por partes, tá? Ah, Leti, mas eu vou esquentar uma comida no micro-ondas. Então, ele vai te falar qual é o calor específico do prato, qual é o calor específico desse alimento, vai fazer uma sopa, vai usar água, vai colocar água dentro de uma vasilha. Então, repara que essa quantidade de energia vai ser para esquentar tudo que está ali dentro, tá? Outro fator importante é o rendimento. Esse rendimento é quanto você é útil de um total. Então, vou botar aqui, ó, útil de um total. Então, às vezes, o forno, ele tem 400 watts. Sei lá, eu vou falar do liquidificador, não sei. É um liquidificador de 400 watts. Se eu for pensar no forno de micro-ondas, ele tem, sei lá, 700 watts, não sei. Se você tiver uma potência que vai ter o rendimento, ou melhor, um equipamento que tem um rendimento de 100%, tudo que vem de energia ali vai direto para a comida, vai direto lá para o pratinho, tá? E, Leti, calculei aqui, deu 800 watts. Tá bom, 800 watts, potência nominal, tá? Esse é o que vem lá do equipamento, já vem lá nas especificações. Mas será que esses 800 já vai direto para a tua comida? Será que não está perdendo alguma coisa? Então, o Enem também gosta de um negócio desse. Ele fala assim, ó, aqui tem esse aparelho aqui de 800 watts, tá? E eu vou usar esse micro-ondas aqui para poder esquentar, sei lá, quero fazer uma sopa, vou esquentar uma água, e aí tem uma vasilha ali de vidro. Aí ele pergunta assim, qual é a parcela, sei lá, qual é a porcentagem de quanto você está aproveitando esse forno? Aí tantos por cento, tá? Então, o rendimento é tanto o que você é útil de um total, tá? Se você conseguir aproveitar tudo do forno, que é mega, né, complicado você fazer isso, o rendimento do aparelho está de 100%. Tá? E LED só rendeu 50%. Tá bom. Então, 50% esse N aqui vai ser, esse ETA, né, que a gente chama, ele vai ser de 0,5. Tá? Então, o útil, vamos supor que está em Joule. E o potência útil e potência total, tá aqui também em joules.
Joule dividido por joule sobra nada, né? Então a grandeza é adimensional, tá? Então é adimensional. Não fica com unidade ali, não. Leti, faz um exemplo. Ó, se for útil, vamos supor que eu fiz a minha conta lá, a potência útil deu 500 watts, tá? E a potência total, que tem o equipamento, vale 800 watts. Aí ele perguntou qual é o rendimento desse forno, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a relação entre os dois. Então, a útil vai ser de 500 e a total de 800. Simplificando aqui, ó, o rendimento vai ser de 5/8 e para ali, tá? Não faz mais conta. Acabou. Mas tem que botar em número com vírgula? Se a resposta estiver em porcentagem, é bom, tá? Então, você multiplica ali por 100. Show? Bem, uma outra coisa que a gente tem que trabalhar também hoje é a parte de transmissão do calor, tá? Propagação do calor. Eu vou apagar o quadro aqui rapidinho. Dá o print aí. Eu vou ficar de lado para você poder dar um printão da tela aí, depois você copia tudo. Show? Vamos lá, então. A gente vai falar agora de um conceito que é propagação do calor, transmissão do calor. A transmissão do calor, ela vai acontecer de três maneiras diferentes, tá? Você tem um processo de propagação do calor que pode ocorrer por condução, tem a convecção e tem a irradiação. Com certeza você já ouviu esses nomes. Condução, convecção e irradiação. Leti, como é que vai acontecer cada um deles? A gente vai falar aqui os exemplos principais, né, que podem aparecer em uma provinha de Enem também, que eles gostam de um processo de propagação do calor. Inclusive, calorimetria é um dos assuntos que mais aparece, né? Tem eletrodinâmica, que é bacana você também dar uma revisada, tá? Tem também ondulatória. Então, são temas assim muito recorrentes que você não pode deixar de revisar. Dentro da calorimetria, eu aconselho que você nem cogite errar uma questão dessa, porque calorimetria pessoal gosta bem, né? Já sabe que como é tema que aparece bastante, então o pessoal foca bastante em estudar isso daqui. E é ideal que você não demore, né? Que você não perca essas questões, tá? Então é o seguinte, em propagação do calor, vou colocar aqui. Propagação do calor. Como eu falei, o calor ele pode se propagar de três maneiras diferentes, né? Então você tem um processo da condução, tem um processo da convecção e tem um processo chamado irradiação. Pode aparecer também como nome de radiação, tá? E tá tudo bem. Se a gente vai pensando no conceito da condução, a condução geralmente ela vai ocorrer com materiais que são sólidos, tá? Então esses materiais, aparecer um sólido lá, geralmente vai ser um processo de condução envolvido, tá? Esse processo da condução, ele não tem transporte de matéria, tá? Não há transporte de matéria. Ele vai acontecer ponto a ponto. E como é que é esse ponto a ponto? Imagina que você tem lá uma barra. Essa barra ela é feita de material metálico, tá? E aí você coloca ela em contato com o fogo, tá? Contato com a chama. O que vai acontecer? O calor, ele vai começar a se propagar através dessa barra. E ela vai da extremidade mais quente indo para a extremidade mais fria. E esse calor ele vai propagando aqui ponto a ponto, tá? Essa condução ela é mais facilitada quando você tem materiais que são materiais metálicos. Os metais são bons condutores. Diferente dos isolantes, tá percebendo a diferença dos nomes? Então você tem materiais, vou colocar aqui. Vou botar aqui em cima. Materiais que são condutores térmicos. Condutores térmicos. E tem materiais que são isolantes térmicos. Qual é a diferença dos dois? Condutor conduz bem o calor. Então, aqui são os metais em geral. Metais em geral. Os materiais isolantes, eles têm uma certa dificuldade nessa passagem do calor. Então, se você vai, eu vou para um chalé, né? A região fria, vou alugar um chalézinho para ficar. Por que você fica no chalé? Porque o chalé é de madeira. E a madeira tem essa dificuldade da propagação do calor. Tá? Então quer dizer que quando eu boto um agasalho, se eu boto um agasalho de lã é para que ele me deixar mais quentinho, é para ele me esquentar, já parou. Tá? Primeiro que não tem esse negócio de deixar quentinho, só está dificultando a troca de calor. Tá? Então se você coloca um agasalho, você está querendo dificultar que o calor o quê? Saia.
tá? Não tem esse negócio de frio entra, frio sai. Parou também, tá? Então, isolantes, quais são? Ó, você tem o gelo, o esquimó lá, ele constrói a casa dele, né? O iglu de gelo. Aí você, cara, é louco, porque já é frio pra caramba. O maluco ainda faz uma casa de gelo, é porque o gelo é bom isolante, tá? Então, tem o plástico, tem o vidro, tem o isopor, que tu vai pra praia, né? E bota lá a bebidinha lá dentro, tá? Você tem a lã, a madeira. Então, se você quer esquentar uma comida, é importante que você coloque numa panela metálica, para poder facilitar o processo da condução. E se você está querendo deixar a comida quentinha lá, reter um pouquinho desse calor, dificultar esse processo, aí você bota num potinho de plástico, né? Um potinho de vidro, tá? Então, porque vão dificultar essa troca, né? Essa saída, então, ali do calor. Beleza? Se você vai pensar numa quantidade de energia que está passando, por exemplo, numa determinada área, esse calor, né? Esse calor que passa de um lado para o outro, por exemplo, de uma porta de um lado da casa, ou melhor, de um lado de um cômodo para o outro lado. Se você quer saber a quantidade de energia que flui através de uma janela, aí você está pensando numa lei chamada Lei de Fourier. A Lei de Fourier, ela envolve o material que está sendo atravessado, tá? Então, é uma janela de quê? De vidro? É uma janela de alumínio? Então, depende da condutividade do material, depende da área que está sendo atravessada. Então, a área dessa janela, tá? Essa área dessa porta, beleza? Vai depender da variação de temperatura entre o lado, né? De dentro e de fora, por exemplo. E também vai depender da espessura. A espessura é isso aqui, ó. Por exemplo, uma porta que ela é muito espessa, ela é muito larga. Então, você tem uma espessura maior, tá? Se você tem uma porta que ela é mais fina, então tem uma espessura menor. Repara também que o fluxo de energia, como ele depende de espessura e elas são grandezas inversas, onde você tiver uma porta mais espessa é onde vai fluir menos energia, tá? Eu posso pensar também, claro, né, para a mesma condutividade, área e variação de temperatura. Se eu tiver que pensar em variação de temperatura, quanto mais for a variação de temperatura, quanto mais alta ela for, maior vai ser o meu valor do fluxo. Então, aprender a avaliar grandezas que são diretamente e inversamente proporcionais. Isso é muito bacana também para o Enem, tá? Outra coisa que pode acontecer é que ao invés de estar atravessando uma certa área, eu posso estar pensando num calor que está se propagando pela barra, lembra que eu falei disso? E aí, esse calor fluindo de um lado para o outro lado, na equação da Lei de Fourier, eu não vou usar a espessura, e sim eu vou trocar a espessura para o próprio comprimento que tem essa barra, tá? Então, sei lá, né? Vai que tem um talher aí, né? Quer saber qual é a propagação do calor, então você pode calcular trocando, tá? A espessura pelo valor do próprio comprimento. E aí a área seria a área que está sendo atravessada, né? O fluxo de energia que está vindo daqui para cá. Tá? Então, lembrar sempre que vai da parte mais quente para a parte mais fria, tá? De maneira espontânea. Então, isso é bacana de pensar também. O outro processo... sim. Imagina que a pessoa esteja encostando, né, nesse material e aí ela queimou a mão, tá? Então, esse processo seria da condução térmica. Uma maneira de você evitar essa propagação é você revestir, né? Ter aqueles talheres que são revestidos de material plástico. Isso justamente para poder evitar o quê? Que a pessoa queime a mão. Aquela colher de pau, né? Aquelas frigideiras que tem os cabos que são revestidos, também acontece o caso de você estar tentando, né, dificultar o processo da condução térmica, tá? Tem mais dois processos, né, de propagação do calor, que a gente vai falar agora, que é o processo da convecção, tá? Eu vou falar bem rapidinho. O processo da convecção é aquele processo que vai ocorrer com fluidos. E o que são fluidos? Fluidos são líquidos com fluidos. São líquidos e gases. Leti, mas não é líquido e gás, então não é convecção, tá? Então você tem que pensar em convecção como líquidos e gases. E aí você vai pegar a sua panela, vai tacar ela lá no fogo, vai botar uma água aqui para fazer o macarrão, tá? E aí a água que está em contato com esse fogo aqui, né, mais próxima, ela vai aumentar a temperatura, vai diminuir a densidade desse fluido e ele vai o quê? Vai subir, tá? E o outro líquido que está aqui em cima, que ele está mais frio, ele vai descer e ali tem um processo de o quê? De mudança de densidade. Essas diferenças das densidades faz com que você tenha fluido mais aquecido subindo e fluido mais gelado descendo.
Tá? Então, ali não é, desceu porque é mar pesado, né? Parou. Não é para você falar pesado. É para você usar mais ou menos denso, tá? Então, ar quente ou água quente, tá? Nesse caso aqui. Água quente, ela sobe, porque ela tem menor densidade, menor. Vou botar aqui menor. Tá? E aí, a água fria desce, porque ela tem densidade maior. Tá? Então, essas correntes que tem aqui, que são chamadas correntes de convecção, elas ocorrem por conta da diferença de temperatura, né, das partes desse fluido. Tá? E aí, mudando a densidade, ela vai ficar circulando ali dentro. Tá? Onde mais acontece o processo da convecção? A geladeira, sabe aquela geladeira mais antiga, que você tem aqueles refrigeradores na parte superior. Você também tem o ar-condicionado. O ar-condicionado tem que ser colocado na parte superior da sala, justamente porque o ar que sai dali, né? O ar frio, ele é mais denso, então ele desce. E o ar quente, o aquecedor tem que colocar embaixo, porque o ar quente ele sobe, tá? Então tem o ar-condicionado, geladeira, aquecedor, processo de inversão térmica, brisa marítima e brisa terrestre. Tá? Então, falou de fluido, tá tendo um movimento ali de massas de ar, já sabe que tá. Aí, ventos naturais também, tá? Então, processo de ventos naturais, também tudo isso aí é processo de convecção, tá? Apareceu um negócio desse, já sabe que, né, tem que pensar em convecção por conta de fluidos, tá? O outro processo, para a gente finalizar, é o processo da irradiação. O processo da irradiação é aquele processo que vai acontecer com um tipo de onda chamado ondas eletromagnéticas. Você já deve ter visto a matéria de ondulatória, e aí você vai lembrar dessa onda que eu estou te falando. A onda eletromagnética, ela não tem necessidade de ter um meio material para ela poder se propagar. Então, ela pode se propagar onde? No vácuo. Tá? Então, o processo da irradiação ou radiação térmica, ela vai acontecer com ondas, né? Ondas eletromagnéticas. Essas ondas, elas podem se propagar no vácuo. Então, imagina que tu tem lá o Sol pleníssimo, tá? E tu tá aqui na Terra. Ó, que maravilhoso. E aí, o calor do Sol, ó, ele chega pra gente sem você precisar ir lá, né? O calor tá vindo pra cá, pra Terra, através de quê? De ondas eletromagnéticas. Lembra que se elas podem se propagar no vácuo, não tem necessidade de meio, não necessariamente você vai pensar, então toda vez que for vácuo, eu vou pensar em radiação, beleza. Então, se é vácuo, eu vou pensar em radiação, então toda irradiação só pode ser no vácuo. Não, porque imagina que você está lá, né, diante de uma lareira, tá? A lareira, que maravilhosa. A lareira está aqui, ó, fogo pleno, e aí tu tá aqui do lado da fogueira, recebendo calor. Tá? O calor, como é que vem pra gente? Ó, através da irradiação. E a lareira, ela não tá no vácuo, tá? Ela tá lá né? Tu tá lá pulando fogueira de São João e dá-lhe. Então, esse aqui é o processo da irradiação. Essa daqui ocorre no vácuo e também em meio material. Irradiação. Aqui está acontecendo onde? Está acontecendo com o processo de... sem você estar no vácuo. Então, o que você tem que pensar? Se é vácuo, com certeza é irradiação. Mas nem toda irradiação vai ser no vácuo, tá? Então, fica ligado nesse negócio. Outra coisa importante. Tem uma vela aqui. Essa vela, ela está acesa. E aí a pergunta é, onde que é mais provável você queimar a sua mão? Colocando a mão do lado da vela ou em cima da vela? É um questionamento, né? Se eu for pensar no processo da convecção, lembra que o ar quente ele tem tendência de subir, né? Então, isso aqui é convecção térmica. E se eu for pensar no processo da irradiação, eu estou pensando em algo assim, ó.
Então, repara que se eu colocar a mão do lado da vela, eu estou recebendo um processo de irradiação. Irradiação. Mas se eu colocar a mão em cima da vela, além do processo da irradiação, eu também recebo o processo da convecção. Então, é mais provável que você queime a mão se você colocar a mão onde? Em cima da vela, tá? Eu vou recomendar também que você faça uma leitura e veja como é que, na verdade, os processos de propagação do calor são evitados dentro da garrafa térmica, tá? Isso é bem bacana. Quando você coloca garrafa térmica, não é para colocar só líquido quente, tá? Você pode botar líquido gelado também. Por que a parede ela é espelhada? Por que você tem parede dupla de vidro e faz-se vácuo entre elas? Por que a tampa ela é uma tampa de plástico? Tá? Então, assim, esses processos eles são dificultados lá na garrafa térmica por conta de processo de propagação do calor. Tá? Então, ó, parede espelhada é para você dificultar o processo da irradiação. Tá? Parede dupla de vidro. Vidro, lembra? Bom. Deixa eu escrever aqui. Vidro? Escrevi, ó. Vidro, bom isolante. Tá? Então, ele vai dificultar o processo de quê? De condução. Tá? Tampa de plástico. Por que a tampa? Por que tem tampa? Para evitar processo de convecção. E de plástico. Olha o plástico aqui, ó. Material isolante, então ele vai dificultar também por condução. Então é bacana que você veja os processos no cotidiano e que você, né, tenha conseguido absorver bastante o nosso conteúdo, tá bom? Olha, eu espero que você tenha uma ótima prova. A gente aqui do H Plus está muito feliz com esse projeto. Eu espero que você tenha, né, conseguido acompanhar as outras disciplinas, que você indique para os seus amigos, que você faça as suas anotações. Além de, né, de você assistir e ver, né, o conteúdo, é bacana que você faça as anotações também para você poder fixar esse conteúdo. Essas provas antigas, né, que tem, né, disponíveis aí na internet, a gente também tem um material para você poder acompanhar. Então, assim, é bacana você dar esse feedback para ele. Ó, gostei disso, acho que aqui tinha que ser assim, vamos fazer exercício, eu olhei essa questão aqui. Então, coloca tudo no comentário para a gente poder ter esse feedback, ter esse carinho de vocês também, tá bom? A gente tem lá o nosso perfil no Instagram, então siga lá também. O meu tá @lechambarelli, então me acha lá também. Lá no H Plus a gente tem diversos depoimentos de pessoas que já foram aprovadas. A gente tem certeza que você vai ser o próximo, tá bom? Então continue estudando, continue se dedicando. A gente está aqui muito feliz porque você está com a gente nessa, tá bom? Um beijo para você, fique bem, muita saúde, muita paz e continue acompanhando os próximos conteúdos, tá bom? Tchau, tchau. Um beijo.